Povo, iniciando aí o nosso segundo bloco, nós temos aqui o parágrafo único do artigo 3º. No bloco 1, nós falamos a quem se aplica essa lei, nós falamos que o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, da autarquias, inclusive evidenciou as em regime especial, só que todas elas federais, ou seja, todos da União. Nós trouxemos para cá dois dispositivos que falam sobre o que é agente público, o que é autoridade, fizemos uma especificação ainda maior do que a autoridade aqui. Depois falamos da roupinha, que é chamada cargo público, que é o conjunto de atribuições e responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor público. Aí fizemos uma viagem para lá e para cá e voltamos agora para o parágrafo único. O parágrafo único ainda fala da roupinha que conecta a gente ao Estado, que é chamada cargo público. Os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros. Massa. Porém, os que são natos e naturalizados. Então, sou daqui, eu vim, fiquei, me naturalizei, a mim cabe o cargo público. Quero fazer concurso para a Polícia Civil. Estrangeiro pode fazer? Não. Só quem pode fazer é o nato ou o naturalizado, porque os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que são natos e naturalizados. Eles são, outra informação, criados por lei. Cuidado, a questão usa muito essa pegadinha. Não se extingue cargo público ocupado com decreto. O que se extingue é cargo público vago. Vou falar daqui a pouco sobre. A princípio, o cargo feito, ocupado, o servidor utilizando, não pode tocar fogo na roupinha do colega, no corpo do colega. Não pode. Cargo público só é criado por lei e extinto por lei. Ponto final. Regra: cargo público, criado ou extinto por lei. Matou aí. Esse cargo tem uma denominação própria, ou seja, como eu falei com vocês, o nome é SDPM 1CL SDPM, era o nome do meu cargo. Isso aqui é uma denominação própria da minha roupinha. E os vencimentos desse tipo de cargo existe. O vencimento dele lá, beleza? E quem paga esse preço são os cofres públicos. E esse preço paga para quê? Para prover. O que é prover? Eu sou o provedor da minha casa. Chega na sua despensa, abre, não tem comida nenhuma. Aí o cara fala: poxa, já que eu sou o provedor, é minha obrigação colocar comida aqui dentro, prover, ocupar. Então, prover tem a ver com ocupar. Então, você, enquanto provedor da União, logo o presidente da República, vai fazer concurso público para que haja o devido provimento de ocupação de cargos públicos vagos. Então, o robozão tem lá um guarda-roupa cheio de roupinhas, que são os cargos públicos, e ele percebe: poxa, a PF tem mais 3.000 cargos vagos. Vou fazer concurso para prover o cargo, para ocupar, para colocar pessoas dentro. E quando se ocupa isso, pode se ocupar de duas formas: ou em caráter efetivo, ou em caráter comissionado. O que seria o caráter efetivo? Efetivo é quando você faz concurso público, passa pelo período de estágio preparatório e adquire estabilidade. Fiz meu concurso, estágio preparatório e estabilidade? Já sei, sou cargo de provimento efetivo. Gente, uma dica para vocês, ó. Cargo de provimento efetivo, essa palavrinha é a palavrinha-chave. O direito administrativo é uma estrutura jurídica que traz para a gente linguagem jurídica. Então, você que vai fazer uma prova discursiva, por exemplo, a PCBA, você precisa se comunicar com a linguagem jurídica. O corretor da sua prova, ele vai entender que você sabe quando você falar na linguagem dele. Concurso fala lá, concurso público tal, responda a tal pergunta relativa ao concurso público. Aí você fala: uma pessoa no meio do povo, logo nato, naturalizado, deseja ingressar na administração pública via concurso público. Logo, vai se tornar um servidor efetivo que passou por um processo público de concurso público, onde passou por preparatório, estabilidade, essa linguagem, sabe? Direito é uma linguagem. Então, pega a linguagem jurídica para a prova, é a prova aberta, tá? Então, essa linguagem é importante. Dialoga, gente, com pessoas que falam o juridiquês que você fala. Então, olha os seus colegas, vê quem é que está com você e coloca aquela pessoa que realmente está ali focada, interessada, e começa a dialogar juridicamente. Estuda junto, revisando junto, entendendo junto, tá? Então, já sei que quando eu quero ocupar, o nome é provimento. Eu posso ocupar de forma efetiva, provimento efetivo, ou pode ocupar de forma comissionada, comissão. Comissão é aquela tipo, por exemplo, no quadro de concursos, tudo é comissão. Tudo é ad nutum. Ad nutum quer dizer livre nomeação e livre exoneração. Aqui no quad, eu olhei para a cara de Matheus: Matheus, estou chateado com você, quero ir embora, tchau, você pica.
Pronto, Matheus sai. Claro que não é bem assim, né? Tem todas as regras por trás da CLT, que não permite que seja assim, mas desde que eu pague todos os direitos dele, eu posso optar ou não em tê-lo por aqui, porque o Quad não tem estabilidade, é empresa privada. Então aqui todos os cargos são em comissão. Eu coloco quem eu quiser. Na administração, não funciona assim. A grande esmagadora parte dos servidores são servidores públicos concursados, ou seja, são pessoas que obtiveram através do cargo público criado por lei, o provimento de caráter efetivo. Então, fiz um concurso para professor e eu entrei lá como provimento efetivo. Sou professor da casa. Alguém faz um PSS, que é um processo seletivo simplificado, e essa pessoa vai ocupar uma função. Uma função vai ser ocupada, logo provimento em comissão. Assim como eu posso colocar, eu posso retirar a qualquer momento, né? Livre nomeação e livre exoneração. A gente não pode sair daqui sem observar um detalhe importante. Bora revisar o que a gente acabou de falar. Falamos que a roupinha chamada cargo público é acessível a todos os brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. Falamos que são criados por lei e que têm denominação própria e os vencimentos são pagos pelos cofres públicos. Falamos que esse vencimento vai ser pago para provimento efetivo ou em comissão. Quando eu falo efetivo, tem que ter concurso público, laboratório e estabilidade. E comissão é livre nomeação e livre exoneração, ou seja, ad nutum. Esse resuminho rápido deixa para a gente aqui o entendimento do que é a questão. Só que, claro, nós somos concurseiros, não nos limitamos ao básico. Precisamos entender o básico e sair da bolha para o mais profundo. E no que se fala de mais profundo, eu vou pausar aqui, ó, em acessível a todos os brasileiros, e vou dizer que para entrar no concurso, ou você é nato ou você é naturalizado, porém, lá no artigo 5º, parágrafo 3, nós temos outra definição. Antes de irmos rapidinho, pausa esse vídeo e copia tudo que está aqui. Se você já conseguiu o material, dá uma pausa, copia. Copiou, segue comigo. Foi? Vamos lá, então? Artigo 5º, parágrafo 3º. O que é que o artigo 5º, parágrafo 3º fala? Parágrafo 3º, olha, as universidades, as instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais poderão prover os seus cargos de professores, técnicos e científicos estrangeiros, cientistas estrangeiros, certo? De acordo com as normas de procedimento dessa lei. Pera. Antes, pausa aí e copia. Vai lá. Pausou? Copiou? Vamos voltar aqui. Ó, as universidades, as instituições de pesquisa científica e tecnológica, quando no cargo de professor, técnico e cientista, podem quebrar essa regrinha que está aqui, ó. São acessíveis a todos os brasileiros naturalizados. Sempre? Não. Porque pode ser estrangeiro quando nos cargos de técnico, científico, professores, em universidades, centros de pesquisa e tecnológica. Então, essa parte vai aparecer para a gente, você não pode perder. Outra observação, quando eu falo que os cargos públicos são criados por lei, eles são criados e extintos por lei, e essa é a regra. Vamos seguir de onde estávamos. Deixa eu voltar aqui, zerar. Gente, bora lá. Estávamos falando sobre o parágrafo único do artigo 5º, né? Bem, no parágrafo único do artigo 5º, nós temos que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Esses brasileiros natos ou naturalizados. Além disso, eles são criados por lei, têm denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Para quê? Para prover em caráter efetivo ou em caráter comissionado. Efetivo precisa de concurso, arbitratório e estabilidade. E comissão, livre nomeação e livre exoneração, apelido ad nutum. E o que eu trouxe para vocês foi o seguinte: quando eu falo acessível a todos os brasileiros, nato e naturalizado, eu vou trazer uma observação lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que fala sobre cientistas e pesquisadores em centro de pesquisa e universidades. Esses vão poder ter concurso público para eles, mas não a Polícia Civil, Polícia Militar e por aí vai. Para além disso, nós temos que os cargos que são criados por lei. Os cargos são criados por lei e extintos por lei. Coloca uma coisa na cabeça. Regra. Cargos são criados e extintos por lei. Essa é a regra. Exceção. Eu posso extinguir um cargo quando vago. Por exemplo, eu lembro que no ano passado, no governo passado, o anterior presidente, ele viu que tinha 217 cargos de jardineiro, mas tinham 5 jardineiros operando. Tinham abertos vários cargos e logo em seguida feito o concurso para
os 5. Passaram os 5 e tinham 212, né, vagas. O que é que ele fez? Ele pegou todos esses cargos e extinguiu e tocou fogo. Quando se faz isso por meio de decreto, tá? Então, o decreto autônomo, que não precisa do poder legislativo, ele vai lá e extingue os cargos públicos vagos. É uma prerrogativa do chefe do poder executivo, tá? Então, decreto autônomo extingue cargos públicos vagos. Se tiver tendo dúvidas, vai anotando aqui que no final nós iremos comentar, tá bem? Bora trazer aqui uma remissãozinha da Constituição no artigo 37, que diz: as funções de confiança, aí fica um bisu para vocês, ó. Repete assim, ó. Funções de confiança, puxando o F. Porque se você puxa o F das 3 palavras, ó, função de confiança efetivo. Função de confiança será exercida exclusivamente por servidores ocupando de cargo efetivo. Então, a função de confiança é para cargo efetivo. Bisu do Gaguinho, função de confiança, cargo efetivo. Já os cargos em comissão pode ser tanto efetivo ou não, porque estes serão preenchidos por servidores públicos de carreira. Servidores de carreira. Nos casos de condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas, ó, tanto esse quanto o de cá. Isso é importante. São funções destinadas apenas. A gente tem muito medo do apenas, né? Tá fazendo questão, viu? O nome apenas. Ah, o apenas tá errado. Muito cuidado, gente. Gente, vou dar um conselho. Cuidado com essas generalizações. A gente tende a ser maniqueísta. O que é maniqueísta? É aquela ideia de ou é tudo ou é nada, sabe? Nós precisaremos lutar contra isso, tá bem? Não é o Lula ou Bolsonaro, não é o preto ou branco, não é o tudo ou nada, tá? Nós temos que deixar de ser maniqueístas e entendermos que entre preto e branco existe uma faixa enorme de cores e não é só o preto e o branco. Então, assim, toda vez que cai apenas está errado. Não, cuidado. Lê o contexto. Muitas vezes é preguiça de estudar. Bora estudar? Então, assim, quando eu falo de função de confiança e cargo de comissão, são apenas para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Assessor de vereador é uma função de confiança ou cargo em comissão? Cargo em comissão. Chefe da Polícia Militar da Bahia, comandante-geral, é uma função de confiança, porque não pode ser outro senão um cargo efetivo. Diretor de escola é uma função de confiança, tem que ser cargo efetivo. E você vai encontrando as funções de direção, as atribuições de direção, chefe e assessoramento, todos envolvidos aqui ou em função de confiança ou em cargo em comissão. Dúvidas? Já que não temos dúvida, eu vou pedir você dar uma pausa aqui agora, pausa o vídeo e preenche o que está aqui agora. Vai lá? Bora? Pausou? É isso aí. Já que pausou e copiou, vamos seguindo. Aqui tem um resumozinho que eu falei: o F, o F, o F, o ão e o ão. E eu vou dizer que para as funções de direção, chefia e assessoramento, eu tenho as de confiança e os cargos em comissão. No artigo 4, eu digo que é proibida a prestação de serviços gratuitos. Muito, mas muito cuidado. Vou dar um exemplo aqui do quadro de concursos, o que é proibido no quadro de concurso. Suponha que um aluno do quadro de concursos quer me ajudar com alguma coisa. Danilo, quero lhe ajudar. Aí eu vou dizer, não pode ajudar. No quadro de concurso tem 2 formas de ajuda. Ou você se contrata para trabalhar no quadro de concurso, ou você não pode ajudar livremente. Porque ajudar livremente é você exercer um trabalho, eu ganhar dinheiro com o seu trabalho, e nessa relação de você trabalhar e eu ganhar dinheiro, eu não te pago o teu salário. E, mas é uma ajuda, você entende? Você me ajuda também com um cursinho, aí um vai ajudando o outro. Não pode ter essa relação, porque se você faz isso, você abre brecha para que a pessoa possa dizer, e a pessoa vai dizer e ganha judicialmente facilmente, que foi explorado pelo grande empresário, tarará e tarará, empresa tal. Então, assim como no privado não pode, no público muito menos. Passei na Polícia Civil, fui trabalhar no interiorzinho. Cheguei lá, a dona Maria chega e fala, tá tudo sujo aqui, né? Deixa eu passar uma vassoura. Você, não, dona Maria. Sabe por que não? Porque a lei proíbe, dona Maria, que tenham serviços gratuitos. Porque se você der um vacilo e brincar, ela vai passar uma vassoura, lavar um prato, fazer uma comida, e você vai estar gostando ali, até chegar na frente um tio, um sobrinho que é advogado, fala, bora ganhar dinheiro do Estado? Bora. Chega lá e cobra, e aí automaticamente ela vai ser ressarcida por esses serviços, e você vai tomar
o seu prejuízo, porque você sabia ao entrar que é proibido a prestação de serviços gratuitos. Tem coisas que parecem grosseria, dizer um não. Muitas vezes no interior isso é grosseria mesmo. Como é que pode você falar aquilo comigo? Eu não gostei. Mas você tem que falar pelo bem da sua farda, tá? É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei, e aí sim vai poder, tá bem? Pausa também e copia rapidinho. Vai lá. Show. Vamos seguindo então para o título 2. Título 1, vencido com sucesso. Título 2, também muito recorrente em prova. Muito, muito, muito. Verifica para mim se está passando, por favor, cara. Tá? De boa? Aqui mexi? Show. Todo mundo consegue enxergar aí, né? Bora lá. Quando eu falo do título 2, eu falo do provimento, já aprendemos, prover é ocupar. Eu falo da vacância. Vacância é tornar vago. Vacância é sair do cargo. Sentei na minha cadeirinha, botei minha roupinha, proveu. Tirei a roupinha, vago. Ficou vago um cargo, tá? Aí eu tenho a remoção, aprenderemos daqui a pouco sobre isso. Redistribuição e remoção não é a mesma coisa, não? Não. Substituição, tá? Aqui eu tenho todos os pontos que veremos nesse capítulo. E nesse título, né? E esse capítulo primeiro é o capítulo do provimento, que é a primeira etapa, que vai falar sobre as disposições gerais. Aqui eu tenho, gente, um bizu. Esse bizu não é meu, ele é do professor Tales de Moraes. E aí, com como é que se diz? O acréscimo dele nesse material, nosso conteúdo é construído sobre ombros de gigantes. É o que o Isaac Newton falava, né? Se eu enxerguei longe, é porque eu estive apoiado sobre ombros de gigantes. Pedro Sobral, ou Marcelo Sobral, Herbert do Estratégia, o Tales de Moraes, de Pietro Carvalho Filho, ali, que era a base que tanto eu quanto eles bebem. Nós construímos com estudo e com todas as questões e com todo o conteúdo esse nosso material, tá? Então, quando eu trago aqui esse bizu, eu achei muito massa esse bizu dele. Eu achei uma putaria didática, como ele mesmo fala, certo? Que ajuda muito no estudo, mas muito. Quando você vai memorizar algo para longo prazo, você precisa de estratégias. Não é chegar lá e repetir várias vezes e passar. Claro que se repetir várias vezes, vai passar. Porque repetiu, gravou, já foi. Mas se você quiser ganhar tempo e ser aprovado com antecedência, você precisa criar uma mnemônica, um bizu, criar uma historinha, usar um gatilho. A neurociência fala de diversas técnicas e eu uso diversas delas aqui. O simples fato de ter imagens atreladas a esse material já é uma dessas técnicas, tá bem? Então, você que está no nosso curso já viu que lá no meu material tem outras formas diferentes e tem muito conteúdo bom aqui nessa perspectiva para você, tá bem? Então, esse bizu é uma historinha onde você lembra, né? Quando o menino faz 18 anos de idade, o que é que o povo antigamente fazia? Levava pro... Aí um aluno pro exército, aí eu não, pro brega. Oxe, professor, não fala assim não. Fazer o que no brega? Já sei que ele nasceu com nível e com aptidão. Tá com nível e já tem 18 anos. É hora de gozar e quitar outros, tá? Isso aqui é ridículo, fato. E é por esse motivo... Não, Matheus, tá sorrindo por quê, Matheus? É por esse motivo que isso é chiclete e gruda na sua cabeça. Se você repetir 2, 3 vezes isso aqui, você já grava. Você, concurseiro, quer passar no concurso, nasceu com nível e aptidão e aos 18 gozou e quitou outros, pode fazer concurso. Eu posso fazer concurso quando eu tiver nacionalidade brasileira, nível de escolaridade para o exercício do cargo, aptidão física e mental, 18 como idade mínima, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais e, por fim, outros requisitos estabelecidos em lei. Por exemplo, a necessidade de CNH para concurso da PF, por exemplo, tá? Então, isso aqui, gente, pode crer, é muito importante, cai muito em prova. Como eu falei com vocês no começo, se no meu material tiver algo que for muito importante para a prova, eu vou criar uma historinha, um mnemônico, um bizu, eu vou fazer alguma coisa desse sentido lá no material. E esse aqui é um exemplo disso. Então, presta bastante atenção.
Você vai dar uma pausa agora, logo depois você vai copiar o que está aqui, tá? Copia o que está aqui, lembra até aqui, que a gente não explicou o resto. Vai copiando e lendo, ó. Nasci com Nívia, entendi, 18. Repetindo, até você gravar essa parte, porque foca nela que ela cai bastante. Pausa o vídeo. Show? Bora então para o parágrafo 2. O parágrafo 2 fala o seguinte: as pessoas que são portadoras de deficiência, a elas é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo. Claro que as atribuições precisam ser compatíveis com a deficiência da pessoa, certo? Para tais pessoas são reservadas, e aqui está o bizu que pode derrubar você na prova, até 20% das vagas oferecidas em concurso. Aí alguns falam, Danilo, entrou matemática, eu não gosto. Mas aqui a matemática é bem básica. Por exemplo, quanto é 20% de R$1? 20 centavos. Isso quer dizer, se tiver 100 centavos, 20 centavos é 20%. Se um concurso tiver 100 vagas, 20 vagas é 20%. Se um concurso tiver 10 vagas, 2 vagas é 20%. Se um concurso tiver 5 vagas, 5, ó, 2, 4, 6, 8, 10, logo, uma vaga é 20%. Isso quer dizer que aqui é o limite que tem que se ter de vagas em um concurso para que possa se ter portador de deficiência física. Se o concurso tiver 4 vagas, não pode ter mais portador de deficiência física. Concurso para 4 vagas para o TJ. Não pode ter portador, porque eu falei que até 20%. Tranquilo? Então aqui eu tenho essa estrutura e no mínimo 5 vagas. No mínimo 5 vagas. Para ter concurso com portador, tem que ser de 5 vagas para mais. Não pode 4 vagas. 4 vagas para baixo não pode. Eu tenho uma remissão aqui agora, né? A próxima remissão também da Constituição, que diz que a admissão pública direta e indireta aqui é o caput. O inciso 8 diz: a lei vai reservar um percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios, não é? É definir. Que definição é essa? Até 20%. A lei reservará. Que lei? É essa que estamos estudando. Essa lei reserva para portadores até 20% e você não pode perder o até 20%. Aqui dentro eu tenho as universidades que já falamos, mas vamos revisar. Quando eu falo de universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica, para os cargos de professores, técnicos e cientistas estrangeiros, vai poder ter concurso público. Lembra que nas universidades federais tem um bocado de chileno, cubano, russo, o cara vem para cá, faz o concurso, né? E normalmente a educação desses lugares, desses países desenvolvidos, são melhores do que a de cá, então passam com facilidade, com mais do que a gente, né? E aí continuam ali pesquisando. O artigo 5º da CF diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante aos brasileiros e aos estrangeiros, na forma da lei, e aqui está essa forma, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e prosperidade nos termos a seguir. Claro que esses estrangeiros têm direito a isso tudo aqui, tá? Mas tem também direito a concurso? Tem, nas regras que a lei assim o disser, na forma da lei. Beleza? Então, aproveitando agora esse segundo intervalo, esse segundo bloco, dá uma pausa, copia